carro que motorizou a Inglaterra. Tricampeão do Rally de Monte Carlo nos anos 60. O pequeno carro do grande Mr. Bean. Isso é quase tudo que você precisa saber sobre o Mini. Tudo começou com um desafio lançado ao engenheiro da montadora britânica Morris, o turco Alex Sigouin. Ele foi convocado às pressas devido à grave crise do petróleo que se aproximava no final dos anos 50. O projeto deveria consumir nada de combustível, mas como isso ainda não era possível, ele tinha que consumir o mínimo do mínimo. Diferente dos carros da época que, além de terem motores grandes, pareciam umas barcas andando na rua. E mais uma vez, os britânicos iam na contramão do mundo. Dessa vez a aposta era um carro pequeno, com no máximo 3 metros de comprimento. E se isso não fosse suficiente, o carro ainda tinha que comportar 4 adultos de forma confortável e tinha que ser barato. Por mais improvável que pareça, num simples guardanapo no restaurante londrino, surgiu o primeiro esboço do que seria um dos carros mais icônicos de todos os tempos. O projeto recebeu o nome de ADO 15, já que era feito pelo Austin Drawing Office, e 15 pelo número do projeto. E assim como o primeiro desenho, em tempo recorde, os protótipos estavam prontos em junho de 58, quando o engenheiro turco convidou Sir Leonard Lord, diretor-gerente da BMC e autor do desafio, para os primeiros testes. E foi checkmate. O diretor ficou tão entusiasmado que deu aval para o projeto começar a produção na hora, sem nenhuma alteração. Menos de um ano depois, no dia 8 de maio de 1959, o mercado inglês conhecia o pequeno chamado Austin 7 ou Morris Minor. Mesmo produzido pela British Motor Company, ele foi vendido sob o nome das empresas que formaram a BMC, a Austin e a Nuffield Organization, proprietária da Morris. Poucos meses depois, o carro já estava sendo comercializado em diversos países pela bagatela de 496 libras, na época. Hoje em dia, mais ou menos 8.700 libras, que se você multiplicar por 6,50, você faz a conta e chora. E por esse montante, se levava um carro de 3,5 metros de comprimento, 64 centímetros menor que o Up e pesando 620 kg. Ele era equipado com um motor 4 cilindros em linha que já era usado antes pela BMC, só que ele foi adaptado dessa vez transversalmente. Com seus 0,85 litros ou 848 cilindradas, o motor do Mini produzia 34 cavalos, tinha um câmbio de 4 marchas manual e chegava a 20 km com 1 litro de gasolina. Bem à frente do seu tempo, utilizando o sistema monobloco e tração dianteira, o carro ficava ainda mais espaçoso, cabiam até 4 adultos confortáveis no carro. Sua suspensão era independente nas 4 rodas, com batentes de borracha no lugar das molas. O automóvel impressionava muito pela economia, aproveitamento de espaço e estabilidade. Mas a mudança de conceito mais admirável vinha por parte da solda externa na carenagem e o processo de montagem. E por mais genial que fosse, o Mini não foi um sucesso logo de cara. A desconfiança com a tração dianteira e alguns problemas de vedação atrapalharam a sua reputação no começo. A BMC chegou a cogitar descontinuar o Mini, mas resolveu investir em derivados dele para ganhar mercado. Então surgiram o Countryman, Traveler, Van, Picape e o Mini Moke de uso militar, mas que foi rejeitado por ser muito baixo e não ter tração 4x4. Mas quando atingiram o mercado consumidor, fizeram grande sucesso na Austrália e na África do Sul. O público ainda estava dividido, mas o carro era tão simpático e tão carismático que quem comprava só falava bem, e isso ajudou a alavancar as vendas do carro. A crescente popularidade do Mini coincidiu com os loucos dos anos 60, e o Mini se tornou objeto de desejo de diversos artistas e celebridades. Tanto é que anos depois, o Mini se tornou estrela de Hollywood, estrelando no filme The Italian Job. Grande parte desse sucesso foi devido a um conceito não muito convencional na época, o conceito de classlessness, ou seja, sem classe social. O Mini pertencia a todos. E mesmo criado para as massas, o Mini era tão simpático e carismático que conquistou até o coração da rainha Elizabeth II, que se derreteu por um Mini prata. Os Beatles também andavam pra lá e pra cá com seus Minis pelas estreitas ruas europeias. Mas não demorou muito para o infiltrado nosso, o piloto John Cooper, filho de Carlos Cooper e dono da Cooper Car Company, especializados em carros de corrida, encomendar algumas unidades e começaram as maldades. Logo de cara, os Cooper colocaram uma turbina no motor, adicionaram mais um carburador, aumentaram o curso do pistão e o motor passou a ter 997 cilindradas. Passou de 34 para 55 cavalos, eles adicionaram um freio a disco de 7 polegadas na dianteira e assim nascia o 997 Cooper. E depois de muita relutância do turco, a BMC começou a vender os 997 Cooper de fábrica. A versão Cooper emplacou mais de 12 mil unidades até 1967, quando foi tirada de linha. Mas fica tranquilo, que nosso herói John Cooper já tinha colocado a mão na massa e em 1964 ele lançou o Mini Cooper S. E sim, é a versão mais apimentada do esportivo até agora. Ela contava com um motor de 1.071 cilindradas, 70 cavalos, brutais em relação aos 620 kg que ele tinha. Se duvida, a receita ficou tão insana que o Mini Cooper S não só andava lado a lado, como andava na frente de carros como o Porsche 911, Mercedes 220 SE e Lancia Fulvia.
Foi campeão em 64, 65 e 67. Ah, mas perdeu em 66. Ele também foi o primeiro colocado, só que ele foi desqualificado por uma irregularidade nos faróis, uma decisão extremamente controversa, até porque farol dá muita potência no carro, né? E a imprensa estampava o milagre sobre rodas, como era chamado o demônio do rally. Com a união da Leyland e da BMC em 1969, o Mini se tornou uma marca própria e teve seu nome finalmente reconhecido como Mini. Para um carro que foi produzido durante quase 40 anos, o Mini teve pouquíssimas mudanças, desde a primeira geração em 1959 até a sétima geração em 2000. Com a drástica queda de venda durante os anos por falta de inovação, a Rover, que era proprietária da Mini na época, em 1991 introduziu o primeiro motor com injeção eletrônica, o Mini 1.3i. Como o próprio nome já diz, o carro tinha um motor de 1.3 litros, tinha faróis adicionais na frente e faixas. Nada de diferente em relação ao design do carro. Pouco tempo depois foi apresentado o Mini Cabriolet, uma versão inteiramente conversível, com rodas de alumínio, faróis auxiliares, spoiler dianteiro e o interior bem sofisticado. Visivelmente, a montadora estava dando seus últimos suspiros e tentou apelar para mais um modelo especial, o Mini Neon. E adivinha? Infelizmente, mais um fracasso de vendas. Com o aumento da concorrência e as vendas continuando a despencar, o inevitável aconteceu. No dia 4 de outubro de 2000, o último Mini saiu da linha de produção, com mais de 5,5 milhões de carros vendidos. Mas o grupo BMW, detentor dos direitos da marca desde o começo dos anos 90, viu que era hora de reinventar o ícone da indústria automobilística. Foi então que começou, diretamente inspirado no Mini clássico de 1959, o desenvolvimento da nova Mini. Com design e engenharia divididos entre Reino Unido e Alemanha, tecnologias de ponta, equipamentos de segurança modernos e eficientes, padrão de qualidade BMW e respeitando os valores da antiga Mini, é apresentado no Salão de Paris de 2000 o novo Mini Cooper. O carro se manteve fiel ao bom aproveitamento do espaço interno. Ele estava um pouco maior, 60 cm no comprimento e 30 cm na largura. O peso aumentou um pouco também, mas o que pesou mesmo foi o preço. A BMW não estava mais vendendo um carro popular, mas sim o peso de uma história de glória. O novo Mini foi equipado com um motor 4 cilindros em linha, 1.6 16 válvulas, com comando duplo no cabeçote que rendia 115 cavalos. A suspensão continuava independente nas 4 rodas, e dessa vez o câmbio manual era de 6 marchas. E não demorou muito para surgir a versão Coupe S, com motor e design mais apimentados. Logo depois, outra grande destacada da BMW foi a versão Cabrio, a versão conversível que realmente vendeu. A mesma coisa aconteceu com os modelos Countryman e Clubman, que foram inspirados nos seus antecessores, mas alinhados com as necessidades dos consumidores atuais. O Mini só voltou aos rallies em 2011, com a colaboração da equipe ProDrive, que é especializada em construir veículos off-road. Eles participaram de algumas etapas do WRC com o modelo Countryman. Nos anos seguintes foram apresentados novos modelos, o Roadster e o Paceman, mas o que vale mesmo a pena ressaltar de todos esses modelos, com certeza, é o John Cooper Works. Lançado em 2008 em memória ao John Cooper, que foi o primeiro a acreditar que o Mini podia ser usado como um carro de corrida, essa com certeza é a versão mais forte do carro até então. O motor foi desenvolvido em parceria com a PSA, um motor 1.6 turbo de 208 cavalos, câmbio manual de 6 marchas, conta com escape esportivo, suspensão retrabalhada, um conjunto que torna o Mini um foguetinho, né? Se você for ver que ele chega de 0 a 100 em 6.5 segundos. Em relação ao design, o carro tinha um body kit e vinha com rodas 17 ou 18 polegadas exclusivas, um verdadeiro hot hatch. Tudo que a gente falou do Mini até agora é pouco comparado à sua importância social, econômica e cultural. O Mini foi um dos carros que tornou realmente possível a mobilidade tanto na Europa quanto no resto do mundo para muitas famílias. E ele foi eleito também por uma comissão de 100 especialistas o segundo carro mais influente do século XX, ficando atrás apenas do Ford Model T. Além de cumprir o seu papel, deixou um legado para o automobilismo em relação a design, inovação e versatilidade. E para os entusiastas, o modo Mini de dirigir e levar a vida. Então isso foi quase tudo sobre o Mini, pessoal. Se você assistiu até aqui, clica no like, se inscreve no canal aqui embaixo e aproveita que está se inscrevendo e comenta qual o próximo carro que você quer que a gente fale aqui. Valeu por ter assistido e até a próxima.